Novamente, Wellington, a graça, a paz, inteligência, entendimento, sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu tô aqui, na minha cozinha, com a palavra viva, aberta, um copo, porque eu quero fazer você pensar hoje. Como nos outros vídeos eu sempre tento trazer uma palavra para que você imagine, para que você pense. Então eu quero que você olhe para esse copo neste momento. Esse copo ele está vazio. E quando eu abro a torneira, esse copo ele começa a encher aos poucos. E quando o copo enche completamente, ele transborda. Transborda completamente. Eu quero que você pense através dessa imagem que você está vendo. Mas se eu desligo a fonte, o copo para de transbordar. Percebe que no primeiro momento, quando eu abri a torneira, o copo ele demorou a encher, depois ele encheu e depois ele começou a transbordar. Porque quando você enche alguma coisa e essa coisa ela enche até o máximo, essa coisa ela começa a transbordar. E eu quero que você pegue esse exemplo desse copo transbordando neste momento. É claro que essa torneira, se eu deixar ele ligado durante um tempo e eu sair, essa água vai acabar, porque é uma água que vem da caixa d'água. Em algum momento ela acaba e o meu copo ele fica aqui, parado, ele deixa de transbordar. Ele não transborda mais. Em cima dessa experiência com o copo e a torneira, eu quero te levar a pensar sobre a palavra viva, tá? Então, a nossa palavra base hoje vai ser aqui, em João 4. Eu tô aqui com a Bíblia. Eu vou ler para você um trechinho de João 4. João 4, versículo 13. Diz mais ou menos assim. Deixa eu ficar um pouquinho mais perto para você ver que eu tô lendo a minha Bíblia. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Qualquer que beber desta água terá sede novamente. E aí, no versículo 14, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Se fará nele uma fonte. Se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus diz que quem buscar ele e beber da água que ele oferecer, vai virar fonte. E quando a gente vira fonte, significa que a nossa água vai para algum lugar. A nossa água ela tem que transbordar para algum lugar. Dá uma pausa. E aí eu vou lá para João 7. E João 7, versículo 38. João 7, versículo 38. Olha o que diz a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Legal. Depois você lê na íntegra, né? Essa leitura, deixa eu focar aqui no copo também, e se aprofunda um pouquinho mais nela, vale muito a pena. Agora eu quero fazer uma analogia. Jesus é a fonte de vida eterna. Se nós bebermos dessa fonte, a palavra diz que nós nunca mais teremos sede. E diz aqui no capítulo 7, versículo 38, que quem crê em mim,
do seu interior fluirá rios de água viva. Ou seja, aquele que beber da fonte de Jesus, crer e colocar em prática a vontade, ser obediente, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu quero que você pense, você bebe direto da fonte. A fonte é inesgotável, diferente da minha caixa d'água que acabou. A minha caixa d'água, a água vai acabar, mas a fonte de Jesus, ela é inesgotável. Você vai beber dessa fonte eternamente, segundo a palavra. E o que eu quero fazer com que você pense neste momento é, imagina você bebendo desta fonte. Vamos imaginar que a fonte agora não é mais a torneira, mas você está bebendo do rio inesgotável, da fonte inesgotável. Você se enche, o seu coração se enche, o Espírito Santo flui na sua vida e transborda. E o transbordar significa que você vai transbordar na vida de outras pessoas, que tudo aquilo que você recebe de Deus, você deixa fluir na sua vida, para que possa chegar na vida de outras pessoas, na sua arte, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu ambiente. Não sei qual é o seu ambiente, mas você flui. Agora, quando você deixa de beber da fonte eterna de Jesus, em algum momento o seu coração ele se enche e você para de transbordar. Quando nós deixamos de beber da fonte, a gente para de transbordar. Essa água que antes virou uma represa, pensa assim, uma analogia muito rápida. Quando eu bebo da fonte, direto da fonte, meu coração ali se enche, vira uma represa muito grande. Só que é tanta água que eu estou bebendo direto da fonte, é tanta água que simplesmente não cabe mais dentro do meu peito. E aí eu começo a transbordar. E vira um rio. E esse rio, ele percorre a vida de tantas outras pessoas que Deus confia a você. Agora, quando você deixa de beber da fonte direto de Deus, o seu coração enche, você para de beber. Você não transborda. Fica uma represa. E uma represa ela não vira mais um rio porque você não está mais abastecendo a sua represa. A sua represa vai passando o tempo, ela vai secando, e ela vai secando, e ela vai secando, e simplesmente a sua represa ela seca completamente e vira um deserto. E você tenta achar água e não tem mais água porque você deixou de beber direto da fonte. Mas aí você começa a entender que é tão difícil ficar sem essa água da fonte, que aquilo que antes você tinha era tão grandioso, era tão transformador, e você não sabe como fazer ainda para retomar o acesso à fonte. E aí simplesmente você começa a cavar dentro desse deserto e você acha um poço. E aí quando você chega no fundo do poço, você vê que a água não é mais límpida, a água não é mais pura. É uma água barrenta. Mas você quer sim beber direto da fonte e você não quer mais essa água barrenta. E muitas vezes a gente precisa chegar assim no fundo do poço para entender que eu tenho que estar cheio de Deus diariamente, dia após dia, que eu tenho que buscar incansavelmente as coisas de Deus, que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que sim beber direto dessa fonte eterna. Em alguns momentos é necessário que a gente chegue no fundo do poço
para a gente entender que sozinhos nós não somos nada. E aí quando você tem essa percepção, quando você tem esse entendimento, e você acessa ao Pai eterno, e você acessa a fonte inesgotável, ela está lá, aberta para encher a sua vida, mas você tem que buscá-la, você tem que acessá-la. E aí quando você acessa novamente a fonte de Deus, a fonte de Jesus, a fonte eterna, o seu coração se enche, vira represa, e a represa vira um rio, e o rio chega a várias pessoas. E o que eu estou querendo dizer para você? Que você recebe de Deus e você doa as coisas de Deus para os outros, para o seu próximo, através da sua vida. Do seu interior fluirão rios de água viva, mas para isso você precisa beber direto da fonte, a fonte inesgotável, a fonte que você nunca mais vai ter sede. Depois lê a leitura, João 4, versículo 13 em diante, João 7, versículo 38 em diante. A graça, a paz, a sabedoria e o entendimento de Deus sobre as nossas vidas. Transborde e transborde. Do seu interior fluirão rios de água viva.